Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE, uma academia de vida. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 193 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro de 2021. Estamos na edição 193. Faltam 7 programas para a edição 200, Sr. Santos. Temos que criar um programa lindíssimo na edição 200. Fique já com este TPC. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora. O seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos retomar a análise das contas das empresas públicas, tal como tínhamos prometido, para analisar as contas da maior empresa do país, a Sonangol. Para ajudarem-nos a analisar as contas, temos o contabilista e membro CPCA, Félix Dalla, e o auditor Augusto Fernandes. Bom dia e sejam muito bem-vindos ao Contas da Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, Dr. Augusto. É um prazer estar de volta ao programa. Bom dia aos ouvintes e à equipa que nos acompanha. Dr. Augusto. Cristina, muito bom dia. Bom dia ao Dr. Félix Dalla. É um prazer estar aqui no programa com ele. Também um bom dia extensivo a esta equipe magnífica que segura o programa, que dá corpo ao programa, com particularidade um abraço especial ao Joel Costa e também um bom dia extensivo aos ouvintes LACs, que no final do dia é a razão de estarmos aqui a fazer esse programa e apresentar contas via rádio. Nós é que agradecemos a vossa presença por aceitarem o convite para estarem nesta edição do Contas na Hora. 2020 foi um ano muito mau para as empresas dos petróleos, onde a Sonangol fechou as contas de 2020 com um resultado líquido negativo de 4 mil milhões de dólares, contra os quase 120 mil milhões de lucros resultado do ano passado. Recorde-se que em 2020 o petróleo chegou a ser vendido a preços negativos. O arrombo nas contas da Sonangol acompanha a tendência das grandes companhias petrolíferas internacionais em 2020 e tem como base, em parte, as consequências da pandemia. A petrolífera americana, a ExxonMobil, liderou o ranking dos prejuízos com 22 mil milhões de dólares. Segue-se a anglo-americana BP com 20 mil milhões de dólares e a italiana Eni fecha o pódio com 8 mil milhões de dólares em prejuízos no exercício de 2020. A primeira pergunta é para além da pandemia, analisando o relatório e conta da Sonangol referente ao exercício de 2020, que outros fatores estiveram na base deste prejuízo? Começamos pelo Félix Dalla e depois ouviremos o Dr. Augusto Fernandes. Félix,
É consigo. Realmente foi um arrombo nas contas relativamente ao ano 2020, mas antes de avançar para a análise das contas, era importante fazer nota ao atraso das contas, novamente, da publicação das contas da Sonangol. É difícil de se perceber isso, mas continuamos a ter esses atrasos e que, consequentemente, dificulta quem tem interesse nas contas da empresa. Estamos a falar de um arrombo que trata-se de mais de 5.000%, ou seja, a variação do resultado da Sonangol 2019 para 2020 representa um valor negativo em mais de 5.000%. É enorme, é realmente um verdadeiro arrombo. Agora, é claro que a pandemia por si só representa tudo, ainda que a gente tente explicar por outras razões, utilizando outros argumentos. A pandemia foi o elemento fundamental para a redução dos resultados, não só da Sonangol, como das outras empresas. De qualquer das formas, é preciso também dizer que a questão da concessão é relevante. Se formos analisando as receitas de um ano para o outro, temos a falar em mais de 3.000 milhões, ou seja, os 4.000 milhões que falamos em perdas, é claro que depois tem a questão do custo, mas ela é sim relevante. De qualquer das formas, tem variações mínimas a nível dos custos, como é o caso dos custos com pessoal e custos operacionais, em que tem uma variação de mais de 673 mil milhões de dólares, que é material, mas como a própria Sonangol explicou, isso deve-se à variação, à questão do câmbio, porque muitos contratos são definidos em dólar e têm de fazer pagamentos, até porque se for analisado as contas em dólares, a variação nem é material. Esses são os factos. Primeiro, a pandemia, a concessionária. Eu acho que esses são os elementos fundamentais. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes, a sua introdução para esta primeira pergunta. Parabenizar os colegas que do outro lado fizeram todo o esforço para termos esse relatório feito. Sabemos que a Sonangol é uma empresa pública, é o motor da economia angolana, é a galinha de ouro, conforme tem se dito, da economia angolana. É daí que, de facto, tem que se ter todo cuidado. De facto, tem havido atrasos significativos que devem acabar. Qualquer que seja a causa dos atrasos, é preciso que se diga que os prazos, as normas e as leis são para ser respeitadas, são para todos. Não é o facto da Sonangol ser o que é que deve atrasar, mas também há vontades alheias à Sonangol que motivam esse atraso, porque esse relatório, não obstante a Sonangol ser uma empresa de dependência ao Ministério dos Petróleos, ainda assim deve também satisfação ao Ministério que controla a atividade do setor empresarial público, Ministério da Economia, Ministério das Finanças, e algumas concertações técnicas com o Ministério das Finanças certamente devem estar no atraso da publicação e divulgação desse relatório consolidado. Também temos que dizer que este é um relatório consolidado que advém das diferentes unidades de negócio que a Sonangol tem. Estes relatórios consolidados devem ficar prontos muito antes do prazo previsto para dar possibilidade à empresa-mãe poder fazer o consolidado e divulgar as contas do consolidado. Mas é um relatório muito bem conseguido, com os auditores aí, tanto interno quanto externo, mesmo o Conselho Fiscal, podemos concluir que não estão insatisfeitos com o trabalho feito com a equipe de contabilidade. Há sempre recomendações, reservas, ênfase, mas aqui o nosso foco é o resultado negativo de 4.000 milhões de dólares, que comparando com o resultado positivo do ano passado, foi 100 e poucos milhões de dólares, dá sempre muito o que falar e, sobretudo, uma disparidade muito alta. Uma empresa que tem, em 2019, um resultado positivo de 125 milhões de dólares, mas aqui podíamos dividir, para facilitar o entendimento do ouvinte lá em casa, em duas grandes causas. Uma causa externa ao país, um evento que não começou no país, e uma outra causa que também é externa à Sonangol, mas que já é do país. A pandemia, o coronavírus, que é a primeira causa, vem de fora, não vem de Angola, mas tivemos uma segunda causa que vem da taxa de câmbio. A Sonangol deve apresentar as contas em Kwanza, e tem muita transação, conforme disse o Dr. Félix muito bem, muitos contratos em moeda estrangeira. E quando são convertidos em moeda nacional, às vezes dá aquela disparidade da moeda funcional. Então, aqui dizer que a taxa de câmbio foi o principal desequilibrador das contas da Sonangol. Não importa o que é que motivou o país a ter uma taxa de câmbio diferente, mas a taxa de câmbio, fundamentalmente, quando olhamos para o resultado operacional, ela em dólar quase que não tem uma disparidade com o resultado de 2019, são quase que iguais. Quer dizer, o prejuízo em dólar em 2019 é quase que nulo, não há no resultado operacional.
E o mesmo acontece, tivemos que analisar, por exemplo, o resultado não operacional, provavelmente em dólar, porque quando olhamos para o relatório de fundamentação ou para as notas do balanço que justificam o resultado não operacional numa magnitude de quase 1,5 mil milhões de dólares, concluímos que foram os custos com imparidade que fizeram com que o resultado não operacional fosse negativo numa magnitude de 1,5 mil milhões de dólares. Ou seja, então aqui quando estamos a falar de imparidade, estamos a falar de desvalorização de ativos, estamos a falar de mensuração do custo dos imobilizados, estamos claramente a dizer que aqui a componente taxa de câmbio a pressionar em Kwanza os ativos da Sonangol numa magnitude negativa de 1,5 mil milhões de dólares. Por outro lado, temos também o resultado financeiro com uma magnitude de aproximadamente 1,5 mil milhões de dólares, também negativos. Estes dois valores negativos levaram o resultado antes do imposto da Sonangol para a escala de negativo numa ordem de cima de 3 mil milhões de dólares. No final do dia, estas duas variáveis acabam por estar fortemente afetadas pela taxa de câmbio. A primeira, que é o resultado não operacional, a segunda, que é o resultado financeiro, foi influenciada pela questão dos empréstimos que a Sonangol tomou lá fora, que tem que pagá-los em moeda estrangeira, mas aqui acabam por refletir-se em Kwanza. Quando a taxa de câmbio aumenta, ficamos com a impressão que estamos a pagar mais juros lá fora, em Kwanza, mas em dólar acaba por ser a mesma magnitude de juros que se pagou o ano passado. Então aqui a variável taxa de câmbio acaba por de facto arrastar todas as contas da Sonangol para o vermelho, para o negativo. E a taxa de câmbio em Angola tornou-se negativa por questões da pandemia. Por isso é que aí a pandemia acaba por aparecer de facto como o rosto principal, que no final do dia é o denominador-chefe, mas especificamente foi a taxa de câmbio que arrastou as contas da Sonangol para o negativo. Cristina, por título de introdução, acredito que ficava por aqui. Muito bem, pronto, está cá uma boa introdução, sim senhora, doutor Augusto Fernandes. Sim, Félix. Era só para dizer ao doutor Augusto que o resultado operacional da Sonangol de 2020 também é negativo. Pois que esses resultados são consolidados, mas olhar para o resultado só da Sonangol também é negativo. Muito bem, está cá o alerta. A retirada da função concessionária teve um peso nas contas da empresa e qual é o peso desta variação no prejuízo? Infelizmente não consegui a informação de quanto representa o valor da concessionária. Qualquer das formas, a variação sem a concessionária este ano estamos a falar em mais ou menos em receitas avaliadas em 5,4 mil milhões de dólares. Para o ano passado eram 9, temos uma variação de 3 mil milhões, ou seja, aqui a nota negativa também para a ANPG, Agência Nacional de Petróleo e Gás, que nessa altura se quisessem fazer uma verdadeira comparação e analisar o impacto das contas da concessionária na Sonangol, devíamos de ter o relatório da Agência Nacional de Petróleo e Gás, ver os números e poder fazer uma simulação. Não estão disponíveis ainda. Se calhar devem estar preparadas ou publicadas alguns, mas ainda não estão disponíveis para nós. Não é possível fazer essa comparação. De qualquer das formas, se nós quisermos ser conservador, dizer que as operações seriam as mesmas, tanto do ponto de vista do custo, quer do ponto de vista da receita, de qualquer das formas a Sonangol teria na mesma prejuízo. Porque nós temos uma questão também da variação da produção e das entregas durante o ano de 2020, como sabemos o mundo parou e isso não foi possível. De qualquer das formas, é importante dizer que de 2016 a 2020 as receitas da Sonangol baixaram em mais de 170%. As receitas têm vindo a baixar não só porque há uma retração a nível do setor, há uma retração a nível dos preços. Nós sabemos que o preço do crudo baixou a níveis de zero, muitas encomendas, muitos contratos foram adiados durante o ano de 2020, a China, grande consumidora, as grandes economias fecharam-se, reduziu o consumo e que impactou quase todas as produtoras. É necessário olhar nesse sentido em que as receitas da Sonangol têm estado a baixar e que ela precisa de investir. E agora sem a concessionária, ainda mais urge a necessidade de fazer investimento, porque se ela tinha o ovo dourado, que era a concessão, hoje já não tem.
hoje têm de investir no outro setor, que também é o core business, mas têm de investir porque ali requer maior investimento e entrega. Então, Félix, analisou os 5 últimos relatórios da Sonangol. Pode, por favor, apresentar a trajetória das contas da Sonangol neste período? Posso sim, vejo aqui que pode não ser aquilo que está definido nos relatórios da Sonangol em termos de câmbio, mas eu usando o câmbio médio que está definido no BNA, posso ver que 2020 é realmente piorar, ou seja, a soma dos 4 últimos anos, 16, 17, 18 e 19, não compensa as perdas de 2020. Não? Não. Os 4 mil milhões, pelo que eu estou a ver aqui, o relatório tem aqui as demonstrações, convertidas de Kwanza para dólares, não compensa. Agora é claro que eu posso fazer aqui uma simulação de 2016 em Kwanza, ainda assim, mesmo em Kwanza, também não compensa. Porque nós temos em 2016 13 bilhões, estamos a falar em bilhões na realidade, depois temos aqui em 2017 27 bilhões, temos 79, ou seja, a perda de 2020, quando adicionado os resultados de 2016 a 2019, temos aqui qualquer coisa como uma perda de 2 mil milhões. Então é só para ver que 2020 foi realmente um ano difícil para a Sonangol, mas é claro, é irreal fazer essa análise porque nós, enquanto técnicos, temos que comparar o que se diz apple to apple, né? Maçã com maçã, laranja com laranja. É claro que 2020 não tem concessionária. Se nós tivemos 4 bilhões em 2019, só temos 3 em 2020, é claro que a concessão iria representar uma boa fatia a nível deste ano. Agora, nós não temos esse número, por isso é irreal fazer essa comparação. Mas olhando para aqui 2016, eu vejo resultados positivos até 2019, porque em 2019 foram 45 mil milhões de resultado positivo em Kwanza, estamos a falar de Kwanza. Quando a gente compara este resultado com 2020, estamos a falar em mais de 5.000%, exatamente porque também, como disse, não temos concessão para poder comparar. 2020 vai ter de ser um ano único que vai servir de base para comparar outros exercícios, não propriamente compará-lo a 2019 para trás. Muito bem. Doutor Augusto, a Sonangol neste relatório começa a adotar as normas internacionais. Que impacto teve este facto nas contas e que implicações tem a adoção das normas internacionais pela primeira vez num relatório e contas da Sonangol? É de facto uma pergunta pertinente, mas eu vou começar aqui pela questão da concessionária para dizer que a retirada da concessionária da estrutura do core business ou das atividades da Sonangol tira a capacidade de receitas da Sonangol, porque é uma atividade que no final do dia trazia muito lucro para a Sonangol. É bem verdade que é uma atividade que também tem custo. A Sonangol a ser concessionária do Estado, aí vender o petróleo do Estado lá fora, tinha também custos associados a esta atividade, mas ainda assim os custos sempre foram menores do que aquilo que eram os proveitos que esta atividade gerava. O Estado, como um dono dos espaços onde se explora petróleo, tem a sua cota na produção, a tal partilha de produção. A Sonangol desde sempre tomou conta da venda desse petróleo e com isto era uma atividade lucrativa. Com a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, em 2019, eu penso que foi o decreto presidencial 49/19, de 6 de fevereiro, que dá a criação da Agência Nacional de Petróleo e Gás, e lá mais para frente, com um decreto também legislativo, a Sonangol cessa todas as atividades e passam estas atividades a serem exercidas pela Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis. A Sonangol perde o nicho de negócio, claramente, perdeu receitas, tirou também da sua estrutura determinados custos que foram lá também para a agência, mas isto, de alguma forma, arrasta aquilo que é a capacidade da Sonangol. Nós temos unidades na Sonangol que são rentáveis e outras que cronicamente não são rentáveis. E no cheque final acabavam por se equilibrar e dar aquilo que é o resultado positivo ou negativo no relatório consolidado. Mas com a saída da concessionária, a Sonangol de facto perde um elemento positivo naquilo que era a sua estrutura de resultado. E também dizer que o Dr. Félix toca aqui muito bem na questão histórica das contas da Sonangol, e como estamos focados no resultado, eu olho para aquilo que é a estrutura de resultados transitados da Sonangol, que no final do dia resume toda a história e acumular de resultados da Sonangol, e olho para o balanço e dou conta que este resultado é negativo e numa magnitude também muito preocupante. É só olhar que em Kwanza
Hoje falamos muito dos bilhões, que antigamente eram os trilhões de kwanzas. Ele já está numa magnitude de 4 trilhões de kwanzas, que o resultado líquido do exercício de 2020 são 2 trilhões de kwanza por aí fora. Só para ver a magnitude que nós temos já na conta resultado transitado. Quer dizer, a conta resultado transitado da Sonangol já é negativa numa magnitude de 8 mil milhões de dólares. É bem verdade que temos a conta capital próprio positivo por outras nuances, que é o capital social, as prestações suplementares, as reservas legais ou simplesmente as reservas e alguns ajustes que a Sonangol foi fazendo ao longo do tempo, que tornam essa conta capital próprio positiva em aproximadamente 5 mil milhões de dólares. Mas dizer que temos aí um negativo de 8 mil milhões de dólares, que vai se juntar esse negativo deste ano de 4 mil milhões de dólares. Ou seja, para 2021, a Sonangol entra com um resultado transitado na ordem dos 12 mil milhões de dólares negativos. A Sonangol tem que ter uma estratégia para poder acudir e sair dessa questão de resultados transitado negativo, porque enquanto tiver a conta resultado transitado negativo, não vai entregar dividendos ao acionista, que no final do dia é o Estado, que precisa tanto desse dinheiro nas contas do OGE para poder realizar despesas públicas e melhorar o nível de satisfação da população. Então, estamos de facto preocupados. Sonangol tem que ter uma estratégia para acabar estes 12 mil milhões de dólares negativo. Tem que dizer ao povo angolano, à Assembleia Nacional, ao dono da empresa, ao dono do dinheiro, merece uma explicação. Qual é a estratégia para se acabar com esse resultado negativo e poder começar a entregar dinheiro aos acionistas? E se continuar a somar resultados negativos, vai ser muito complicado a Sonangol conseguir sair dessa situação. Quanto à questão que me coloca... Doutor Augusto, sim. Vou já deixar falar sobre as normas. Tocou num ponto fulcral. Nós não estamos na Sonangol, não temos informações privilegiadas, mas quem olha para as contas deste ano e tem uma visão dos custos para trás, com certeza conseguirá perceber que a Sonangol terá de redimensionar os custos. Não tem como. Do jeito que a produção está, embora o preço esteja a subir, mas nós sabemos como é que está agora o mercado, mas sabemos também como é que está a questão da produção. Com certeza para os próximos anos, a menos que faça algum investimento a sério, a Sonangol vai ter de redimensionar os custos, reestruturar os custos. Sei que estão a trabalhar nisso, mas com o que a gente pode ver agora em termos de custos, não tem como ela sobreviver no longo prazo se realmente não agir. Corretamente. E aí a lei do setor empresarial público diz que as empresas públicas devem ser criadas quando justificam a sua sustentação. Se não justifica a sustentação, e nós olhando aqui para a questão do resultado transitado, conseguimos ver que ela não está a ser sustentável. E não adotar esse conselho que o Dr. Félix acaba de trazer aqui, que é redimensionar os custos, a Sonangol vai ter que fechar as portas, porque não vai continuar a infringir aquilo que é a lei do setor empresarial público. Essa lei é clara, que as empresas públicas devem ser criadas no âmbito estratégico e têm que ser sustentáveis. Se não são sustentáveis, a gente olha aqui para a estrutura dos capitais próprios e chegamos à conclusão que o acionista ou o dono da empresa tem estado a injetar dinheiro para manter a sustentabilidade da empresa, porque aquilo que nós chamamos de capital social, que no final do dia está na ordem dos 2 mil milhões de dólares nessa altura positivos, é dinheiro injetado pelo Estado. As prestações suplementares, que também estão quase na mesma ordem, também é dinheiro do Estado. As reservas foram acumulando com resultados positivos, também é dinheiro do Estado. Esses ajustes, que no final do dia são ajustes cambiais, que acabam por ser compensatórios também com as perdas cambiais, então é uma questão que deve-se analisar. Mas dizer aqui que verdadeiramente a empresa, ao apresentar essa estrutura de resultado transitado negativo, ela mostra uma insustentabilidade. Não é, de facto, sustentável manter essas empresas do Grupo Sonangol abertas. É preciso olhar o que é que está a levar isso para o fundo. A Sonangol tem estado recorrentemente a reclamar do preço do combustível, dos derivados nas bombas de combustível, no mercado de retalho. Diz que compra o combustível lá fora a um preço inferior ao preço que vende aqui no mercado interno. Isso por si só mostra um prejuízo enorme.
Ela compra, por exemplo, lá fora $1 e vai vender aqui a metade de $1. É insustentável manter um negócio nesta dimensão e isto acaba por ser uma cadeia de retalho, uma cadeia de negócio que acaba por depois pressionar todo o resto da estrutura de resultado consolidado para o negativo. É preciso ver a sustentabilidade das unidades de negócio da Sonangol. Aquelas unidades de negócio que de facto são rentáveis devem ser mantidas e aquelas unidades de negócio que não são rentáveis devem ser descontinuadas. Isso aqui é o espírito empresarial, mas o espírito do Estado acaba por ter a componente estratégico, né? Setor estratégico. Então é preciso ver como é que vamos sustentar esse setor estratégico, porque já não há impostos para sustentar os resultados negativos e não podemos tirar do resultado positivo das outras unidades de negócio e em vez de entregarmos esse resultado positivo ao OGE, que no final do dia é aí onde o dinheiro deve ir parar, vamos utilizar esse resultado positivo das unidades de negócio que têm boa saúde para cobrir os resultados negativos das unidades de negócio que têm resultado negativo. E no final do dia, o resultado positivo acaba por ser menor que os resultados negativos e com isso apresentamos o resultado operacional também consolidado negativo. É uma situação muito complexa, muito difícil de explicar ao dono da empresa, que é o povo, aquela mamazungueira que está lá na Praça do Catinton, não vai conseguir perceber como é que uma empresa da dimensão da Sonangol tem prejuízos e não é sustentável. E aqui a questão das normas internacionais que foram adotadas em 2019, sobretudo a que tem que ver com a valorização dos imobilizados, é que de facto... Começa neste relatório de 2020, não é, Dr. Augusto? O relatório de 2020 foram estudadas anos 2018, 2019 estavam em estudos, mas 2020 fundamentalmente entram em aplicação e nós olhamos para aquilo que é a conta resultado não operacional da Sonangol, comparando 2019 com 2020, vamos dar conta que houve um estrondoso arrombo naquilo que é a disparidade entre os dois resultados. Que nós olhamos para a conta resultado não operacional de 2019, temos qualquer coisa como 15 mil milhões de kwanzas. E olhamos para a mesma rubrica, que é resultado não operacional de 2020, e temos 1,1 bilhões de kwanzas, quer dizer, é um disparar fora de série. E quando vamos olhar desse acréscimo bruto do resultado negativo, vamos nos deparar com a imparidade na valorimetria dos imobilizados. Ou seja, está aqui a aplicação das normas internacionais a pressionar também o resultado da consolidada da Sonangol para o negativo. É bom utilizar as normas internacionais, a moeda funcional, a valorimetria dos ativos, mas no final do dia, a Sonangol tinha muita coisa para acertar, está a levar também a conta para o negativo, mas essa aqui é a realidade, que dos anos passados, sem aplicação dessas normas, as contas acabam por ter um desfazamento com aquilo que é a realidade. Então, com a aplicação das normas internacionais estão mais reais, esta é a realidade, e sobre esta realidade temos que tomar aquele pensamento que o Dr. Félix trouxe há pouco tempo, redimensionamento dos custos, porque é preciso agora tornar a empresa positiva, mesmo com a aplicação das normas internacionais de contabilidade, o resultado não pode ser negativo. Os gestores da empresa devem ter a engenharia ou expertise suficiente para poderem equilibrar e tornar os proveitos maior que os custos em todas as categorias. Nós não estamos a falar de muitas categorias, estamos a falar do resultado operacional, do resultado financeiro e do resultado não operacional. Essas três categorias, fundamentalmente, devem ter um resultado positivo, porque estamos a falar da comparação dos proveitos com os custos. Se é resultado operacional, proveitos operacionais, custos operacionais. Resultados financeiros, proveitos financeiros, custos financeiros. Resultados não operacionais, proveitos não operacionais e custos não operacionais. Então a Sonangol tem que ter capacidade de, nestas rubricas todas, conseguir tornar os resultados positivos, ou quando não consegue, tentar fazer com que nas rubricas que ficarem negativas não sejam superior ao total das rubricas que ficarem positivas. Então essa deve ser a ginástica, e as normas internacionais não existem para tornar o resultado negativo. Elas existem para a verdade material dos fatos, para que de facto aquilo que se relata no relatório e conta seja de facto a realidade da empresa, Cristina.
Agora vou consigo, Félix. O doutor Augusto aqui a dar uma boa chega. Félix, não será que ter uma entidade que emite normas de contabilidade em linha com a nossa realidade mitigaria o impacto negativo da adoção das normas internacionais de contabilidade e de relato financeiro? É claro que sim, eu acho que esse é o caminho. Quem quer que tenha tomado a decisão do lado da Sonangol, sendo a dimensão que a Sonangol tem a nível de Angola, a nível internacional, é importante que alguém um dia tivesse que tomar essa decisão. É claro que tem essas implicações, como todas as empresas vão ter, mas eu dei uma olhada nessa rubrica dos custos não operacionais e a primeira coisa que me ocorreu é que já alguém tinha tomado a decisão de tomar imparidades em 2017, ou seja, houve perdas em imobilizações, imparidades, em quase $1.000 milhões, 1.4, e em 2020 voltou a acontecer, mas já em 2018 e 2019 não há nada. Mas isso percebe-se, porque eu fui aí fazer uma brincadeirazita e reparei que de 2015 a 2020 nós temos 4 presidentes do Conselho de Administração. De alguma forma a decisão política tem impacto também naquilo que é a gestão da Sonangol. É preciso deixar que quem quer que vá lá seja avaliado de acordo com os resultados e esses possam pôr a estratégia do que é de bom para a Sonangol, depois ser cobrado pelos resultados. Relativamente às normas, eu acho que temos que apelar aqui a quem de direito, nesse caso é mesmo a ministra Vera Daves. E sabemos que é a responsabilidade de motivar e criar condições para que a Comissão de Normalização funcione dela. Por isso, esperar que esta decisão que a Sonangol tomou motive o Ministério a dar condições à Comissão de Normas para, junto da Ordem e outros organismos, outras instituições, trabalharem para a implementação da norma. Isso é um caminho sem volta e é importante que nós trilhemos esse caminho já agora e não esperemos no futuro, porque depois pode ser tarde. As empresas que adotarem normas, vimos esse impacto nos bancos, temos agora impacto no Sonangol, vão ter outras organizações que adotarem as normas, portanto, depois também chamar a atenção e de novo a ministra, porque nós temos que limpar esse conceito da contabilidade estatutária para efeito fiscal. A Ordem tem estado a fazer um esforço enorme para ensinar as normas, para retirar aquela mentalidade de que contabilidade é fiscalidade, deixar que a contabilidade seja contabilidade, deixar que a nossa contabilidade seja normalizada pela fiscalidade e não pelas normas de contabilidade. Ou seja, nós temos que sair dessa confusão e esse imbróglio que dificulta a nossa profissão enquanto contabilistas. Por isso, o apelo vai para a senhora ministra para que nos ajude na implementação das normas, porque isso é o caminho a seguir. Muito bem, caro ouvinte, só agora sintonizou a lá que está no ar a edição 193 do Contas na Hora, o programa de rádio da OSA-CCA, a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu tenho em estúdio o contabilista e membro da CPCA, Félix Dalla, e o Dr. Augusto Fernandes, que é auditor consultor. Eles estão aqui a analisar as contas da Sonangol, que é só a maior empresa nacional, que teve um resultado negativo tão elevado, e então tiveram a estudar e com muitos debates em vários grupos as contas da Sonangol e vieram partilhar connosco aqui, porque o programa é da Ordem dos Contabilistas, essas contas foram preparadas pelos membros do CPCA e uma conversa tranquila para tentarmos perceber esses resultados negativos elevadíssimos do setor petrolífero em que a nossa Sonangol faz parte. É um momento de intervalo e voltamos já. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE, uma academia de vida. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora, aqui na Alfa. Caro ouvinte, é a edição 193, estão em estúdio 2 convidados a analisarem as contas da Sonangol. Antes de voltar aos nossos convidados,
Deixo já aqui o alerta que hoje é dia das quartas na ordem, das 18 às 20 horas, na sala Zoom da OCPCA, vamos ter o Dr. Antônio Rafael da AGT e o tema é só aquele tema que todos gostam, os regimes do IVA. O Dr. Antônio Rafael da AGT vai abordar os regimes do IVA. Então já sabem, mais logo na sala Zoom da OCPCA das 18 às 20 horas. É a não perder. Agora eu volto aos nossos convidados em estúdio. A Sonangol alterou a política contabilística em 2020 e, consequentemente, a adoção do dólar como moeda funcional da entidade em base individual obrigou a ajustamentos na ordem de 700 milhões de dólares aos valores dos ativos. Consequentemente, foram realizados testes de imparidade ao custo histórico determinado e foram, deste modo, determinadas imparidades na rubrica edifícios e outras construções, nos ativos Clínica Girassol, Isptec e Paz Flor no montante de 268 milhões de dólares. Mas, afinal, o que está na base destas imparidades, por favor, expliquem o que significa o conceito antes de explicarem. Acho que começo com o Félix. Então, o que é isso de imparidade? Esses montantes a surgirem assim no meio dos edifícios e outras construções, o que é que aconteceu, Félix? Estavam completamente desajustados os valores nas demonstrações financeiras anteriores? A Sonangol refere que essas imparidades foram a nível das propriedades petrolíferas e, nesse caso, com destaque para a refinaria do Lubito e acho que mais operações Bloco 20, se não estou em erro. De qualquer das formas, vamos dar aqui um exemplo àqueles que nos acompanham e que pretendam entender o que é imparidade. Eu tenho um bem cujo valor, o custo histórico é superior àquilo que ele realmente vale. Então, a diferença deste bem, esta diferença aqui é considerada a perda por imparidade. Ou seja, a Sonangol, fruto dos investimentos que fez, tinha os ativos a um determinado valor, que hoje já não valem isto no mercado. Por isso é que tiveram de reajustar. Como nós falámos há bocado, ela teve uma imparidade, uma perda de quase $1.000 milhões. Estas perdas é que causaram este arrombo a nível das contas. E olhando para 2017, se não estou em erro, tiveram também uma perda avaliada em quase 1,4. Também podíamos analisar que o 1,1 hoje, e aqui o Dr. Augusto me pode ajudar, se formos realistas, esse $1.000 milhões tem de impacto a nível das contas. Pode não ser real, porque se esses estudos, essas análises de imparidade tivessem sido feitas ano a ano, parte teria sido reconhecida nos anos anteriores. Aí a questão é, não tendo sido reconhecido nos anos anteriores, não há aqui algum questionamento sobre os resultados dos anos anteriores, mas aconteceu e este é basicamente o exemplo que eu queria dar enquanto definição. Imparidade, quando o valor real de um ativo da empresa é menor do que o valor que ela está registrada. O valor real é menor e o valor registrado na contabilidade é maior. Nós temos de ajustar este valor àquilo que realmente ele vale. Muito bem, Dr. Augusto, a Sonangol sofreu reestruturação e teve várias unidades de negócio. Qual foi o resultado da empresa por área de negócios, especialmente os não do core business? Primeiro aqui, reforçar, Cristina, o Dr. Félix fez e definiu muito bem a questão da imparidade, que nós temos, do ponto de vista de contabilidade dos imobilizados, fundamentalmente, para não falar da valorimetria das existências, temos o valor da aquisição do imobilizado, temos a amortização do exercício, a amortização acumulada, o valor contabilístico. Este valor contabilístico do bem, muitas das vezes não é o valor do mercado do bem, quer dizer, eu a contabilidade estou a dizer que eu comprei o carro a 1 milhão de kwanzas, ele já amortizou 500 mil, ele vale hoje 500 mil. Por vezes, quando vou para o mercado, esse carro só posso vender a 200 mil kwanzas. Ou também haverá casos que poderei vender a 600 ou 700 mil kwanzas. Isso implica sempre uma operação contabilística de atualização, mas que não obriga a um desembolso financeiro. Ou seja, eu a fazer as imparidades, a assumir um prejuízo por imparidade, não estou a fazer de facto pagamento a ninguém. Não pago nada a ninguém, é um prejuízo que fica aí registrado, torna o meu resultado líquido do exercício pressionado para baixo, mas não tem efeitos naquilo que são desembolsos financeiros presentes da empresa, né? E disse muito bem o
o Dr. Félix sobre a questão do impacto que isto teve na conta resultado não operacional da Sonangol. Isso tudo também porque ao longo dos anos não se foi feita a tal atualização por imparidade e agora a Sonangol foi obrigada a fazer de uma só vez e vem esta bolha muito grande que quase leva toda a empresa para o vermelho. Então, é o primeiro ano, começou-se agora. O ano passado tentou-se fazer, mas certamente que não se fez com todos ativos. Provavelmente foi feito com um ou outro, mas agora provavelmente tenha sido feito com todos e daqui em diante o seu impacto na diminuição do resultado já será um bocadinho menos agravado. Também temos aqui a questão da moeda funcional, tem muito que ver com a localização onde a empresa faz os seus contratos ou faz a sua atividade. A nossa legislação contabilística obriga que todas as empresas apresentem as contas na moeda corrente do país, que é o Kwanza. Mas sendo a Sonangol uma empresa que faz quase todas as suas atividades fora do território angolano, fica de alguma forma obrigada a escolher uma moeda. Ou vai utilizar a moeda das transações das suas operações, ou vai utilizar a moeda corrente do país. Para efeitos fiscais, indiscutivelmente a Sonangol vai continuar a utilizar o Kwanza como moeda contabilística para poder apresentar as contas à AGT, que são os órgãos do Estado. Mas lá para fora, para quando a Sonangol for pedir um dinheiro emprestado a um banco em Londres, na Inglaterra, ou numa outra latitude do mundo, vai ter que apresentar as contas numa outra moeda que no final do dia é o dólar. Então a Sonangol tem que ter isso preparado, mas a Sonangol já elegeu a moeda dólar como a moeda para a apresentação das demonstrações financeiras no âmbito de gestão para a Sonangol. Para o âmbito fiscal, vai continuar a ser o Kwanza. E o Kwanza, quando convertido ou quando atualizado, dá esses problemas todos de distorção que nós acabamos por ter e quase todos eles ligados àquilo que é a taxa de câmbio. Agora, entrando na questão que me coloca, a Sonangol tem tantas áreas de negócio. Eu costumo dizer que a Sonangol tem atividade da agricultura, da aviação, quer dizer, até eles próprios já dividiram atividades do core business e atividades que não são do core business. Então, fazer esse distanciamento por unidades de negócio tornaria o programa muito extenso. Vai mencionar 2 que é do seu core business e 2 que não, mas os que tiveram maior peso nesta informação consolidada. O maior peso no negativo da informação consolidada da Sonangol, e o Dr. Félix diz muito bem, não temos aqui estes relatórios destrinçados, mas o que a gente ouve e o que se diz é a atividade de distribuição, de retalho, a venda de combustível nos postos de abastecimento de combustível, venda de gasóleo, gasolina, petróleo. Estes derivados são o maior problema naquilo que é a estrutura financeira da Sonangol. Arrastam, de facto, as contas da Sonangol para o vermelho de uma forma tão brutal e muito complexa de se recuperar, porque, de facto, acaba por ter aqui por trás um aspecto político que não permite com que este balanço desta unidade de negócio seja reparado. Ela continua com os problemas que tem, já faz algum tempo. Tivemos intervenção até do FMI, que fez um acordo com o governo de Angola, onde uma das cláusulas obrigava o governo de Angola a tornar o preço de derivados do combustível livres, ou seja, para acabar com este ato de comprar a um preço barato e vender a um preço mais elevado. Não, ao contrário, comprar a 50 e vender a 20. Isso é um prejuízo sem contas. Isso não pode ser um prejuízo que cabe na cabeça de uma pessoa que entende de contabilidade, que entende de finanças, que entende de gestão. Só pode caber na cabeça de um político. E esta é uma medida política que leva toda a conta da Sonangol por vermelho. É só ver que nós fizemos operações de importação de derivados de petróleo na ordem dos 2 mil milhões de dólares por ano. Digo nós, Angola, olhando para aquilo que é a estrutura de contas do BNA, relatórios para importação de combustível, Angola gasta cerca de 2 mil milhões de dólares por ano para importar combustível. Imagine o prejuízo que anda atrás desta operação. É o maior prejuízo que as contas da Sonangol têm. Doutor Félix, quer falar alguma coisa? Doutor Augusto tem razão que eles não nos apresentam mais detalhes. São muitas empresas, mas dividem em segmentos, que eles chamam de segmentos, e realmente a parte dos combustíveis, a distribuição, que é tanto downstream, os prejuízos são tremendos. Nos últimos anos só tem dado prejuízo. Relativamente ao non-core, para não ser redundante, é que já é non-core, já não é core, já não faz
faz parte do core business, ainda traz desgraças. Ou seja, nos últimos 3 anos, 2020, 2019 e 2018, 3 anos, eles têm um prejuízo acumulado de quase 142 mil milhões. 3 anos que ele já é não core, mas ainda assim está a trazer prejuízo e a enterrar as contas de Sonangol. Uma nota, eu não queria deixar passar isso, e ainda bem que o Dr. Augusto lembrou, que é a questão da dolarização das contas da Sonangol. Eu, ao ouvir que estão a ser feitas em dólares, a primeira coisa que me ocorreu é que talvez esteja errado, alguém me vai condenar por isso, mas eu entendo que é mais uma formalização do que propriamente um fato. Estão a formalizar, colocar no papel que agora fazem as contas em dólares, vão reportar em dólares, porque não ocorre na minha cabeça os números da Sonangol serem internamente, meramente apurados em dólares e não em kwanza. Portanto, de qualquer das formas, a nota que eu queria fazer é que isso parece uma coisa simples, mas não é. O Departamento de Tesouraria tem de trabalhar a sério para o controle das diferenças cambiais. Tem de haver um departamento que mensalmente reconcilia, que identifica as diferenças cambiais, que veja os impactos e ajude a administração a tomar decisões. As realizadas, não realizadas, devidamente controladas. Exatamente. Há outro problema, eles vão usar o sistema e é o sistema que vai recalcular, é o sistema que vai avaliar. Então é preciso que os técnicos da Sonangol percebam a funcionalidade do sistema, percebam como os cálculos estão a ser feitos e que no final do mês seja possível explicar as diferenças. E olha que por causa das diferenças cambiais e muito por conta do que se passou em África nos últimos anos em termos de valorização cambial, nós tínhamos obrigatoriamente participado de reuniões para justificar e fazer uma apreciação das diferenças cambiais para depois a empresa poder tomar decisões. Porque imagino que a Sonangol tem investimentos, tem dinheiro em muitos países. Se houver uma variação cambial em algum desses países que tenha impacto nas contas, é preciso que alguém olhe urgentemente e em tempo oportuno tome a decisão. Ou investir em qualquer outro mercado, ou fazer um hedging, ou comprar títulos, seja lá o que for, mas essa decisão precisa ser tomada em tempo recorde. Daí que quando você passa a usar esse mecanismo, tem que ter esse tipo de controle, porque senão vamos continuar a ter os problemas que temos. Muito bem. Pronto, Dr. Augusto, voltamos a si, então, com relação a esta limpeza no balanço, que fez com que, inclusive, atrasasse as contas, segundo noticiou a expansão desta semana. Esta limpeza, eu já nem sei se é limpeza, não é limpeza, tirar a sujeira. Quando nós falamos de limpar a casa, não tirar a sujeira. E quando falamos de custos, limpar as contas de uma empresa é tirar aquilo que não é oportuno, que não deve estar lá. E nós olhamos ainda muita coisa no balanço da Sonangol que não deve estar lá. Vamos limpar, no final do dia ele vai primeiro passar para os custos ou para os proveitos, porque ele vai ter que passar para a estrutura de demonstração de resultado, só assim é que ela desaparece. Se não passar por aí, não podemos fazer uma descontinuação só por fazer e apagar, tirar por aí. Não, elas acabam por ir para a estrutura de custos, para a estrutura de proveitos, assim como agora colocamos a questão dos custos de imparidade, acertamos o valor dos imobilizados e os custos dispararam. As outras questões ligadas com a taxa de juro, há empréstimos, há dívidas na Sonangol que já se tornaram incobráveis, que não devem de facto estar no balanço da Sonangol. Agora fala-se muito da dívida com a fábrica do Kwanza Sul, ora aparece no balanço, ora não aparece no balanço, e sabemos que uma dívida nesta dimensão que anda na ordem de 700 milhões de dólares acaba por fazer toda a diferença. Se eu decidir tirar esses 700 milhões de dólares do balanço e mandar para a estrutura de custo, porque ela deve desaparecer, ela torna a estrutura de resultado negativa. Se eu mandar para o Ministério das Finanças, estamos a falar que há muitas dívidas que a Sonangol assumiu em nome do Estado angolano, que figuram no balanço da Sonangol, que devem sair do balanço da Sonangol para a estrutura do Estado, ou ser transferida a dívida para uma outra estrutura. Como exemplo, as dívidas que a Sonangol assumiu para a construção das centralidades, o relatório fala de 1,2 mil milhões de dólares que ainda figuram como dívida. A Sonangol paga os juros dessa dívida lá no exterior, mas os utentes das habitações pagam as rendas ao Orçamento Geral do Estado, na conta única do Tesouro. Queriam pagar a quem emprestou dinheiro, assim uma regra muito básica.
básica. Eu faço um empréstimo e o doutor Augusto vai pagar ao Félix. Ô Félix, não pode ser, tem que saber a minha parte. São essas limpezas que têm que acontecer no balanço da Sonangol e das finanças, ser justo, dizer se eu é que recebo o dinheiro, então eu recebo as receitas, então os custos também devem ser transferidos para mim. A partir de agora eu que devo pagar os custos com estas dívidas, tanto da fábrica de cimento do Kwanza Sul, as casas na centralidade que ainda está em curso e tantas outras dívidas, tantos outros lixos que andam no balanço da Sonangol. Eu utilizo aqui o nome lixo, porque aqui a questão é limpar. Se é limpeza, é porque temos muito lixo. O lixo tem que sair do balanço e deve ser entregue ao seu próprio dono, que é o Estado. No período do atraso das contas, a Sonangol disse que pediu moratória à Administração Geral Tributária. Estará ligado ao pagamento do imposto industrial? Apesar de terem tido prejuízo, nesse caso, há vários agravamentos que levam ao pagamento do imposto industrial? Nesse caso é imposto de rendimento sobre petróleo, IRP. Isso é o que nos foi dito, né? Mas também, de acordo com a nota de expansão, o Ministro da Energia garantiu que essa limpeza não foi feita. Agora, e como já havia dito antes, eu sou apologista de que se é necessário limpar, que a Sonangol limpa aquilo que não faz sentido, que não seja para empolar resultados, que limpa aquilo que é necessário, que faça sentido e que doravante a empresa caminhe mais limpa ainda, que ela possa prosseguir. Agradaria olhar para um relatório da auditoria, encontrar lá uma opinião como aquelas que a gente espera, sem nenhuma reserva. Infelizmente, de ano em ano são reservas e algumas delas são mais decisões políticas do que de gestão. Portanto, precisamos, tanto o Dr. Augusto como a Cristina, todos nós estudamos economia política e sabemos que o que nós entendíamos é que as empresas tinham como objetivo primário a satisfação da necessidade. Hoje, no mundo capitalista, é mesmo lucro. Então, alguém tem que mudar o sentido em que a Sonangol está a andar e tornar uma empresa lucrativa, que possa realmente trazer para o Estado aquilo que se chama lucro e não continuar a sugar dos impostos cidadãos para reinvestir. Muito bem. Doutor Augusto, que recomendações deixa ao Estado e à gestão da Sonangol para evitar atrasos na publicação das contas e começar-se a publicar relatórios semestrais ou trimestrais, como exige as boas práticas para empresas que se queiram alistar em bolsa? Boa questão. Aqui primeiro dizer, para reforçar aqui o Dr. Félix já disse muito bem, com a questão dos impostos, nós temos que levar em consideração que a relação da Sonangol com a AGT é feita por unidade de grupo. Cada unidade do grupo acaba por ser constituída como uma empresa e tem um NIF. Se uma determinada empresa teve resultado positivo, deve pagar imposto industrial. Temos que analisar empresa a empresa. Não vamos dizer que não vou pagar imposto desta porque aqui nesta tive prejuízo. Não funciona. Então, eu acredito que eles têm, de facto, que sentar com a AGT, reunirem-se, mas também há coisas que não fazem sentido. Se é empresa do Estado, então eu vou pagar imposto nessa unidade que teve lucro. E no final do dia, para essa que teve prejuízo, depois vou vir chorar no Estado para me dar dinheiro de imposto para colocar nessa empresa. Em vez de entregar esse lucro e levo já para essa empresa que está em sofrimento. Então, eu penso que devem, de facto, sentar, entender-se que é uma situação muito complexa. Tem a questão legal, que acabamos de citar, cada NIF é um NIF, cada empresa é uma empresa, mas depois temos a questão macro, que no final do dia é o país no seu todo e que o próprio imposto que vai servir para ir salvar as outras empresas que estão no vermelho. Eu penso que é muito complexo. A AGT e a Sonangol têm que sentar. São entes estatais, representam o Estado em sítios diferentes, não devem andar de costas viradas, não é a AGT e a Sonangol do outro lado. Devem, de facto, olhar para ver o que é que devem fazer de melhor para poderem tornar o Grupo Sonangol produtivo e começar, de facto, a levar receitas fiscais para o cofre do Estado. As receitas patrimoniais da Sonangol fazem muita falta naquilo que é a estrutura do OGE. Quanto às recomendações para o interior da Sonangol, nós vamos mesmo dizer que a Sonangol precisa tirar o casaco político. Não podem haver decisões políticas dentro de empresas. Políticos são irracionais, pensam em eleições, querem se reeleger e sempre as empresas devem continuar ou
hoje, amanhã e depois da manhã. Vai vir político, vai sair político, vai entrar ministro, vai sair ministro, mas as empresas vão continuar as mesmas. As decisões políticas não coadunam com as decisões de gestão. É preciso expurgar da Sonangol todas as unidades de negócio que se chega à conclusão que não são viáveis, porque é preciso fazer um estudo de viabilidade da atividade e concluir se de facto há possibilidade de salvar esta unidade de negócio, tornando rentável, ou não há possibilidades de salvar a unidade de negócio. Isso deve ser feito unidade por unidade, e aquelas que chegar à conclusão que não há condições para serem salvas, devem de facto fechar as portas, criar condições e criar condições também para se focar naquilo que são unidades do core business da Sonangol. A Sonangol não pode continuar a ter agricultura, construção da habitação. Sonangol tem que expurgar, de facto, o seu leque de unidades de negócio, aquelas unidades de negócio que nada têm a ver e nada agregam valor àquilo que é a atividade petrolífera. E deixar isto para os documentos da economia, para o setor empresarial público. Angolano é vasto, se a Sonangol ocupa-se do petróleo, vai ter quem vai se ocupar da água, da energia, vai ter quem vai se ocupar da questão da agricultura, entre outras atividades. E não podemos continuar a ter a Sonangol na hotelaria, no turismo, e tudo isso. É preciso acabar com isto, e eu penso que este deve ser o maior trabalho no programa de regeneração da Sonangol para tornar uma empresa mais leve, mais sólida e mais lucrativa, para poder, de facto, contribuir para o OGE e não andar aí buscar dinheiro no OGE para poder manter a sua estrutura de capital próprio equilibrada. Muito bem, Dr. Augusto Fernandes. Félix, por favor, a sua recomendação, que é deixar o Estado e a gestão da Sonangol. Em bom rigor, concordo que realmente as contas têm de ser publicadas mensalmente, trimestralmente. E se nós pudéssemos, por exemplo, antes do final do ano, o PCA ou a administração da Sonangol vir a público e dizer como correu os primeiros 6 meses ou os 9 meses de 2021, era ótimo. Temos que ter essa prática. Lembro-me que estávamos nós a festejar há alguns anos atrás porque tínhamos conseguido com que a empresa em que nós trabalhávamos fosse a primeira no setor a publicar as contas na bolsa. Imagina o ânimo, quando a gente consegue sentir o prazer do trabalho que a gente faz, é diferente. Portanto, acho que a Sonangol tem que chegar a esse nível em que, se precisar das contas, saber dos números trimestrais, vá à página e tem os relatórios, tem toda a informação e venham a público. Agora temos aí a bolsa que vai pedir muito mais das empresas e eu acredito que a Sonangol tem competências para fazer isso. Penso que já é tempo dos administradores serem avaliados pelas performances. Entendo que a Sonangol, pela sua dimensão, pela importância que tem na economia, no país, terão sempre outros olhos, mas avaliem os administradores dos objetivos definidos e quando for para encontrarem um outro, façam concurso, encontrem gente que tem competência, gente técnica com experiência na área que possa assumir os cargos e não propriamente questões de decisão política. Só assim que poderemos ter uma Sonangol diferente. Ficaram aqui as recomendações todas à volta das contas da Sonangol, exercício 2020, que teve um arrombo assustador, que é motivo de comentário em todos os grupos profissionais. Maravilha, ainda bem que os grupos estão técnicos muito, muito atentos, os auditores, os contabilistas, os economistas, os financeiros, todos comentam à volta dessas contas agora vindas a público com resultados assustadores. Caro ouvinte, é a edição 193 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Chegamos ao fim, já sabe, mas logo das 18 às 20 horas na sala Zoom, Quartas na Ordem, e o tema é os regimes do IVA com o doutor António Rafael da AGT. Eu vou desejar continuação de boa semana aos nossos convidados, o doutor Augusto Fernandes e o Félix Dalla. Muito, muito obrigada por essa vossa disponibilidade. Continuação de boa semana laboral para você. Bom dia e continuação de um bom dia para os ouvintes LAC. Muito bem, muito obrigada. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE, uma academia de vida.
caro ouvinte, já sabe, a hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estive Cristina Silvestre. A todos votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na hora. Contas na hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na hora. Contas na hora.